Senhores, hoje eu quero tratar com vocês de um tema da qual, após uma leitura, eu me detive a pensar sobre o que tinha acabado de ler. E a definição desse vídeo seria: não tente mudar a ordem das coisas. Nem tente apressado verter uma situação aparentemente desvantajosa por uma que lhe favoreça. Sobre quais aspectos eu quero direcionar esse assunto? Na monotonia dos acontecimentos, a sua dose inerente de ânimo, de vigor, que nos restaura como aqueles cenários primitivos onde a felicidade era mais virginal, onde ela era aproveitada sem o peso e a expectativa do seu término, em que somente éramos imersos nessas amplitudes que momentaneamente nos poupava de nós mesmos e sempre substituídas por outras. Mas com o passar do tempo e à medida da experiência, os homens passam a ter aversão da monotonia. Mas eu não falo a monotonia quanto ao tédio em si, mas a calmaria e a previsibilidade de dias aparentemente improdutivos, que, embora haja um esforço, um movimento por trás, é como se você erguesse colinas. Mas é que essa aceitação que está para uma direção corajosa em aceitar esse prazo indeterminado, que é a da solidão, que é a da impossibilidade de modificar o seu exterior, seja através da frustração de uma experiência ou de um desconforto diário. Há neste desconforto uma mensagem que consta de palavras das quais você ainda ou momentaneamente não tem a capacidade de traduzi-las. E essas palavras são a definição do que esta situação representa a você. E que a sua pressa em tentar apreender está mais para um desespero por tentar esquecer. Você quer apreender e entender o desfecho da situação para que você possa mais rapidamente se livrar dela. E se você que está me assistindo aqui provavelmente está se deparando com uma constância da sua impotência nos acontecimentos, o que eu tenho a lhe dizer nesse momento é que não tenha pressa em se sentir poderoso sobre as suas circunstâncias, pois provavelmente esse prazo é o tributo que é cobrado aos pacientes até que as circunstâncias comecem a ser devolvidas favoravelmente. Mas como essa devolução favorável não possui uma data, nem o desfavor possui uma data limite, há nessa pressa, nesse desejo de esquecer uma dificuldade específica ou uma situação da qual você não quer lidar, o reflexo nítido e exato da sua debilidade, da sua fragilidade. A cobrança pelo seu aperfeiçoamento, que nessas circunstâncias sempre o ignoramos. Procuramos outras aparências que sejam mais facilitadoras dessa agressividade da frustração.
Se você constantemente lida com perdas, seja em qualquer nível, material, nos relacionamentos, nos objetivos, naquilo que você empreende fazer e busca um resultado, e esse resultado sempre se modifica a dar uma formulação não contrária ao que você quer, mas sempre diferente, é que possuímos pouca ou quase nenhuma capacidade de desenhar para nós mesmos ou nos representar o quadro que a destreza da própria vida compõe. E esta consideração tira em muito a sua responsabilidade ou o sofrimento de que, se você pudesse voltar no tempo, ou se você pudesse ter feito diferente, você o faria. E esta é uma das considerações mais falsas possíveis. E uma das que causam uma maior abertura para uma dor. Você está mais vulnerável assim. Porque há em si um senso de justiça, de querer fazer as coisas certas. Mas nessa expressão de querer modificar as coisas, não é exatamente isso que você está dizendo quando desejaria ter feito diferente. Na realidade, é que você desejaria ter uma espécie de consciência que abarcasse as consequências da liberdade com a qual você estava agindo. Você agiu em função da sua liberdade, ou privado dela, mas sempre em direção a. Miguel de Cervantes disse: não há nada mais raro, importante e precioso do que a liberdade. Sobre ela, os homens são capazes de dar tudo e de perder tudo. Mas essa incapacidade moderna ante a aceitação da contínua derrota, não digo derrota quanto à condição irrevogável de sucesso, não é isso que eu estou falando, mas é na dose permitida do seu contrário. Porque, como disse um certo escritor uma vez, se não há nada no exterior que lhe resista, o homem sai de si e não volta. Então a resistência é a condição favorável para que o homem retorne a si mesmo, que ele não se perca. Porque na progressão inocente e suave das coisas, há em si certa moleza interior. É a resistência que faz com que as coisas continuem funcionando, para que elas continuem desenvolvendo, para que elas possam se aperfeiçoar. Mas eu não estou falando aqui sobre vencer as dificuldades da vida, não é isso. É que a condição exata dessa sua circunstância, ela lhe entrega um código que tem um limite para ser traduzido. E esta sua incapacidade em traduzir vai se configurar numa pendência, vai ser cobrada mais tarde, sobre um flagelo emocional, sobre uma dor psíquica, sobre uma inconsistência diante da realidade, sobre a suspensão do próprio juízo, sobre o fechamento em si mesmo para não se sentir vulnerável, principalmente sobre a bruticidade do ego. Mas é que essas circunstâncias, elas constantemente cobram e recobram as mesmas características que, na maioria das vezes, não está no nosso fluxo de consciência considerar, ou temos a preguiça em desenvolvê-las. Pascal disse que a maioria dos problemas do homem seriam evitados se ele tivesse a coragem de sentar em silêncio sozinho consigo mesmo, sem perturbação, e que a maioria dos problemas advém dessa incapacidade de se assentar sozinho. Mas aqui também entra um outro lado, a da solidão. É de que a solidão, ela precisa ser frequentada intencionalmente. Não o simples ato de estar sozinho, mas o ato
de acolher o desamparo. Não é aquele termo que andam usando muito, ninguém virá para te salvar? Em parte, isto é verdade. Na verdade, na maior parte, esta frase é verdade. Mas há, nesta sentença, essa aceitação do desamparo, ela está para um encoraçamento, uma maturidade maior e expansiva da consciência. A sensação de desamparo, quando ela é frequentada como um ambiente da qual você se veste, se arruma, se prontifica para visitar, como um passeio, da qual você se organiza, se planeja, até separa uma roupa e até mesmo uma contagem financeira você faz do quanto pretende gastar, é essa frequentação tomada, retomada, sempre para muitas vezes um mesmo problema que aparentemente no dia anterior você já tinha resolvido, mas como o dia seguinte possui a sua porção problemática, ela vai cobrar novamente uma mesma consideração do dia anterior. E você precisa ter a paciência de visitar o mesmo dia com a mesma força com que visitou o anterior. E até falar tudo novamente que você já tinha falado. Não para alguém, mas para você mesmo. Mas é que essa lembrança constante, ela lhe previne de ser pegado pelos flancos sem conseguir se levantar. Porque o golpe pode vir por todos os lados. E há lados nossos mais vulneráveis. Mas essa solidão frequentada, você não pode ir até ela sem um ticket de volta. Porque você pode ficar fechado nesse mundo, ser engolido por ele, se você não estipula um prazo. Por mais que não deva haver, olha o paradoxo da questão, por mais que não deva haver uma consideração apressada de modificar uma situação, ou de querer compreendê-la na sua totalidade, você deve considerar visitá-la por um prazo determinado e depois pegar o seu transporte de volta, para que você possa novamente, quando for cobrado, retornar. Você não pode se fixar neste ambiente de consideração das coisas aparentemente irresolúveis ou sem resposta. Você vai até elas, frequenta, tenta digladiar, tenta resolver, mas com prazo limite para retornar e retomar o alento, descansar, para que você possa considerar novas coisas. Mas como isso não é falado, a maioria dos problemas começam a florescer com mais brilho e com menor fôlego nos deparamos em resistir a coisas extremamente banais que podem tocar de uma forma como não tocava. Por alimentar essa consideração de que você não está disposto a ir para essa terra de sombras. Você sempre procura se esquivar de alguma forma. Porque o desamparo é tanto que até a sensação de você mesmo você perde. E parece que você está completamente deformado em formas sem silhueta e você parece que se mescla com toda aquela atmosfera emocional que você não consegue explicar para você mesmo o que é. Embora tenha a imagem da coisa que representa, você sabe em sua máxima o que aquilo é, mas até para descrever as coisas mais simples você se perde. E você começa a partir dessa percepção de vulnerabilidade interior que o melhor a fazer é ocultar.
é esconder, não considerar. Ou você, simplesmente, internamente, você se divide. Você procura um extremo porque não consegue sustentar a centralidade, a permanência dessa questão. Então, o que eu quero dizer, com a qual você não tenha pressa para resolver as coisas, não significa que, quieto no canto, você simplesmente vai ficar assistindo como se fosse um senhor do mundo, ensaiando como Deus. Não é isso. Mas é que há em si, na própria solidão, o tempo propício para não fazer nada. Dizia um provérbio: bom é para o homem sentar em silêncio. Mas até mesmo esse sentar em silêncio pode ser uma forma de esvair-se. E esse esgotamento, ele precisa ser dosado. Porque, de certa forma, na solidão o homem se perde. Mas ele precisa ter a certeza de onde se deixou, para que ele possa se reapossar, reaver o que é seu. Mas, sobretudo, a solidão deve ser enfrentada com a coragem. E para isso não só a vontade basta, mas sim a autoeducação. É o tema do próximo vídeo, senhores.